e Salvador esteja com todos. Muito boa noite, amados irmãos. Vamos abrir as Bíblias ou acompanhar em Atos capítulo 8, que é o texto desta noite. Atos capítulo 8, versículo de 1 a 8. Está cheio d'água aqui, não podem. Atos capítulo 8, versículo de 1 a 8, o tema A diferença. É uma pergunta. Há diferença para quem tem Jesus no coração? Há diferença para quem tem Jesus no coração? Eu estarei lendo o texto de Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8. Eu não avisei o Eric, mas estou com o século 21. E Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastavam homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava, pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Grande alegria naquela cidade. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de vida. Muito obrigado pelo contato que já tivemos durante a manhã com a Tua palavra. Aprendendo do Senhor, ensinando o que a quem pudemos ensinar. E agora, Deus, mais uma vez, pela Tua graça e misericórdia, o Senhor nos trouxe, nos deu a oportunidade de estarmos aqui. E quero nesse tempo, Senhor, rogar ao Senhor que, em primeiro lugar, receba todo o nosso culto, tudo que já aconteceu, receba no Teu trono de graça. E também, Senhor Deus, pela Sua santa e bendita palavra, fale conosco. Ensina-nos pelo Teu Espírito, pela Tua misericórdia. Atinge, Senhor, os nossos corações com a Tua verdade. E também, Senhor Deus, oramos por aqueles que estão aqui, como já foi orado no início. Só o Senhor conhece os corações. Só o Senhor sabe realmente porque estão aqui, mas uma coisa nós sabemos, que está aqui, ou estão aqui, pela vontade do Senhor, porque o Senhor os trouxe, o Senhor preparou esse dia, porque o Senhor faz todas as coisas com propósito. Então, Deus, nós estamos em paz, porque sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. O Senhor é o nosso Deus, a quem servimos, a quem honramos, a quem exaltamos, a quem glorificamos e queremos ouvi-lo nesta noite. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. A diferença para quem tem Jesus no coração. Irmãos, nós precisamos conhecer
bem a palavra de Deus, para entender um coração que recebeu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, e que vive sem vacilar, como está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23, que está escrito assim: aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. É interessante que cada leitura que eu faço, eu presto atenção em duas coisas. Na responsabilidade humana que diz aqui, aproximemo-nos com o coração sincero. Há uma parte de você analisar todas as coisas e você tomar algumas decisões que só você pode tomar. Só você pode tomar a decisão que Deus quer que você tome. E ele diz, aproximemos com o coração sincero, com a plena certeza da fé. Precisa crer em em toda a palavra de Deus, há necessidade de crer. A Bíblia até diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é Deus. Então, confiar nessa promessa, porque quem fez a promessa é Deus. E é interessante que Deus não muda. A palavra de Deus lá em Tiago diz que Deus não muda. Tiago 1,17. Só assim, só vivendo sem vacilar, como está escrito, com um grande empenho da nossa parte, é que poderemos compreender a atitude tomada por Estevão em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60, que diz assim: enquanto apedrejavam, Estevão orava. Olha, ele estava sendo apedrejado por um grupo que até se dizia conhecedores da lei, homens religiosos, mas que estavam o apedrejando. Mas diz aqui que Estevão, enquanto o apedrejavam, Estevão oravam. E dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. E daí então que começa a vida, agora começa a perseguição pelo apóstolo Paulo. E nós estamos aqui com Filipe nessa perseguição, nessa dispersão com todos os cristãos que realmente entenderam, compreenderam e creram na mensagem, no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Esteve no momento mais angustiante, sendo apedrejado por seus inimigos. Ele fala com Deus, ele ora a Deus por si mesmo, ele intercede clamando em alta voz e suplicava o perdão de Deus pelos seus inimigos. Essa postura tem que ser a diferença. A diferença em ter Jesus habitando em nossos corações, ela muda a nossa disposição de crer.
ela centraliza a nossa fé em Cristo Jesus. Porque crer, nós cremos. Em todo sentido, o crer é do homem. Mas crer de maneira certa, é por isso que precisamos de ouvir, de aprender, de estudar a palavra de Deus, porque nós precisamos crer de uma maneira certa. E aqui está a maneira certa de crer. Crer em Jesus, olhar, entender, compreender o que Jesus fez por mim. Porque senão eu fico crendo em Jesus e crendo em um monte de outras coisas. Eu tenho falado sempre isso aqui, porque é o que a gente está sempre vivenciando. Crer em Jesus é único Jesus. E para deixar vocês mais cientes das coisas, o nosso Deus tem ciúme. E diz Isaías capítulo 50 versículo 8, 50 versículo 8, que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Não reparte a sua glória com ninguém. Então, esse Deus quer de você que glorifique, que honre, que exalte a pessoa dele. Por isso que lá em Deuteronômio, quando nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, ele dizendo ao povo dele, o seu povo, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então é o único Senhor. Então a adoração, tudo aquilo que a gente tem que aprender, é aprender desse único Senhor. Ele fala assim que devemos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa força, esse único Senhor, e ainda com a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Então a diferença de ter Jesus, de conhecer realmente o que precisamos da palavra de Deus, é essa centralidade de Cristo na nossa vida. Eu creio em Cristo e ponto. O desejo de anunciar o Evangelho se torna para um cristão, uma pessoa que tem Cristo no seu coração, se torna um estilo de vida. Anunciar o Evangelho, anunciar aquilo que tem no coração. Então a diferença de ter Cristo habitando em nossos corações, muda toda a disposição de crer, a nossa maneira de agir, e agora temos um coração transformado, como diz a palavra de Deus, temos um coração transformado, somos nova criatura, e eu tenho visto coisas importantes nesses últimos dias. A questão de ser nova criatura, de ter nascido de novo. Pastor Carlos McCord, ele diz, num estudo de João 15, que eu tenho acompanhado, que é muito excelente, muito bom, ele diz que nós precisamos entender que o nosso novo nascimento ele simboliza assim. Se alguém perguntar para você quantos anos qual a vida, ou para você testemunhar da sua vida. Então, você vai contar a sua vida para mim. Daí a pessoa começar a contar, desde que era pequeno, e fez isso, fez aquilo, e aconteceu na sua vida isso, aconteceu na sua vida aquilo. Ele falou, calma, eu quero saber da sua vida, que você tem agora. Porque a sua vida, a vida de um
de uma pessoa que nasceu de novo, ela começou, a própria 2 Coríntios 5,17, a gente não atenta muito para cada detalhe, cada ponto da palavra, mas diz, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, tudo, nesse caso é tudo. Tudo se fez novo para nós. Então, a nossa vida começou depois de Cristo, depois que nós nos entregamos a Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Nós recebemos Jesus no nosso coração. Começou uma nova vida. A partir da nossa salvação, pela graça e misericórdia de Deus, começou uma nova vida. E a minha nova vida é essa. Então, o passado já não me pertence mais. O texto nos apresenta 3 pontos. A diferença para quem tem Jesus no coração. Vejamos. Primeiro, reconhecer que Jesus preenche todo o espaço. Reconhecer que Jesus preenche todo o vazio. O Juninho já pregou toda a minha mensagem aqui, mas tudo bem, vamos pregar de novo, né? Ele já disse que Jesus é suficiente, que Jesus é único, isso que eu estou falando, ele já disse. Mas glória a Deus, porque nós estamos falando aqui, é uma verdade, que Jesus realmente é o que preenche todo o espaço da nossa vida, todo o vazio da nossa vida. E ele disse, eu não sei como você chegou com o seu coração aqui nessa noite. De repente você chegou aqui pensando em receber algo de Cristo, pensando em receber de Cristo alguma coisa, mas saiba que Cristo já trouxe você aqui, porque Ele tem algo especial para você antes da fundação do mundo, não é de agora. E se você estiver correndo de Cristo, Ele vai só com como é que chama, o bastão, o cordão, a vara, só trazendo você até na hora que você chegar. É aqui que eu te quero. Conduz até na sua perfeita vontade. Então, quem tem Jesus no coração, reconhece que Jesus é tudo que ele precisa. Quando você entende, quando você é tocado, quando o Espírito Santo realmente te convence do pecado, da justiça, do juízo, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, ou 8 ou 13. Então você reconhece que você está completo. Sabe que tem tudo, porque Jesus é tudo o que ele precisa. E aí a gente começa a entender outros, por exemplo, Salmo 23:1 diz o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E tem muita gente dizendo, inventando um monte, é nada, não quer dizer assim, nem as dificuldades, né? Isso é muito simples, o Senhor é meu pastor, Ele está no meu coração, não tem falta de nada, Ele preenche tudo. É uma vida espiritual que Ele completa, Ele encheu, não tenho falta de nada. Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, as dificuldades que ele estava passando, falou, nem tenha dó de mim, não precisa se preocupar comigo, porque eu posso todas as coisas, eu aprendi a ter isso, aprendi a ter aquilo, aprendi a ter fome, necessidade, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque Cristo me é suficiente. Ele deixa de viver, quem tem Jesus, reconhece Jesus no seu coração, ele deixa de viver uma vida
de murmuração, uma vida de lamentação, uma vida de autocomiseração, vitimização. Ai, tem dó de mim, mas eu estou sofrendo tanto. Eu tenho sofrido, ninguém liga para mim. Vocês não sabem a dor que eu sinto. Hoje eu estou quase falando isso, porque meu ácido úrico atacou e eu falei assim, rapaz, que... Mas, irmãos, quando nós entendemos que Jesus é tudo na nossa vida, essas questões de lamentação e murmuração, essa vida de ser vítima, se eu tiver consciência que Jesus está no meu coração, eu passo por ela dizendo que eu tenho tudo, porque Jesus é tudo. Jesus é tudo, então eu tenho tudo. Jesus é tudo, você recebeu Jesus no seu coração, então você tem tudo. Tudo que você precisa, tem. E as minhas, você está pensando, você mesmo está falando de dor e as minhas necessidades. Você tem Jesus, e você precisa buscá-lo. Você precisa entregar a Ele toda a sua, deslançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então, você tem que compreender que Ele é o centro, Ele é tudo, e que você pertence a Ele. Ele deixa de viver uma vida de murmuração, porque Jesus é tudo. Ele deixa de viver uma vida de lamentação, porque Jesus é tudo. Uma vida desse sentimento de vocês devem ter dó, pena de mim, porque Jesus é tudo. Ele não precisa eu não preciso que vocês ficam em volta de mim, ai, coitadinho, coitadinho. Não, eu preciso de Jesus, da bênção dEle, do apoio dEle, da orientação dEle para a minha vida, de Jesus. E com essa mensagem eu espero que você analisa a diferença que Cristo faz em seu coração, Ele sendo tudo e habitando em você. Porque isso, quando nós recebemos Jesus em nosso coração, nós recebemos Cristo habitando em nós. Eu tenho Cristo habitando em mim, você tem Cristo habitando. Então lembre-se de enfrentar todas as dificuldades pensando nisso. Olha, eu tenho Cristo, não tenho falta de nada, não posso ter falta de nada. Tenho Cristo. E onde eu tenho que trabalhar muito na minha mente é que, se eu tenho Cristo, e Cristo Ele está aqui para me levar para um lugar muito melhor, daí eu vou compreender Romanos 8,18, que diz: essas tribulações não hão de ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Eu tenho Cristo, existe uma glória que há de ser revelada em nós. Eu tenho Cristo, existe um céu preparado para nós. Então essas dificuldades são do mundo. Então eu tenho que entregar a Cristo, orar por Ele, entregar para Ele e crer. Nós temos Cristo. Isso é a coisa mais preciosa desse mundo. Então, você busque Cristo de verdade na sua vida, e as demais coisas, até esse texto de demais coisas vos serão acrescentadas. Na verdade, está falando de um texto ali, em Mateus, mas ele trata de algumas coisas e fala assim: essas coisas vos serão acrescentadas, que é o vestir, que é o comer, que é essas coisas. Nós temos Cristo.
Nós não precisamos sofrer tanto com o vestir, com comer, porque não é que nós não necessitamos, não é que nós não precisamos disso, é que nós não podemos fazer a nossa vida um inferno por causa disso, porque isso passa. Porque nós temos Cristo. Cristo é o melhor que você tem. Cristo é o melhor. Nós temos Cristo. Segundo, a diferença que Cristo faz na igreja, e na igreja que está em Jerusalém. Olha, porque nós estamos no texto de Atos. Versículo 1 a 4 diz, Saulo aprovou a sua morte, no mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Eles têm Cristo. E aqui é que nós vamos começar a entender uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. E alguns dos homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muitos por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Mas eles não tinham Cristo? Tinham, eles acabaram de receber Cristo. Aqueles irmãos, eles tinham tudo em seus corações. E se a gente começar a ler, palavra por palavra, que nós vamos entender que aqueles irmãos não estavam lamentando, eles não estavam pedindo para que ninguém tivesse dó deles. Aqueles irmãos tinham tudo em seus corações, homens e mulheres arrastados e presos, dispersos para a região da Judéia e Samaria, e o versículo 4 diz que iam por toda a parte, aqueles irmãos. Foi realmente uma grande perseguição muito feroz, mas eles estavam com tudo que tinham no coração. Eles estavam com Cristo. Eles enfrentavam com Cristo toda aquela dificuldade. Toda aquela dificuldade que eles estavam passando, aquela perseguição, sair da sua casa, eles estavam com Cristo. E o que fazia, as tribulações não foram empecilho para eles anunciar o Jesus que eles tinham no coração. Nada foi empecilho. Talvez, mais uma vez, eu quero repetir o que o Juninho falou aqui. Eu não sei como você veio aqui pensando que o mundo acabou, mas nada é empecilho para você deixar de crer quando você tem Jesus no seu coração. Deixar de crer na sua vitória, deixar de crer no seu sucesso, deixar de crer que você pode todas as coisas em Cristo, que mora no seu coração. Então as tribulações não foram empecilho para aqueles irmãos, saíram anunciando a palavra. Olha o versículo 4, e no entanto que foram dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Anunciando a palavra, é o que eles faziam. Cristo encheu tanto a vida deles, que a dificuldade, eles saíram, e era uma dificuldade tão grande, uma perseguição tão grande, que eles olharam para o campo, e falaram, nós vamos sair por aqui, outros saíram por lá, outros saíram, falaram assim, e a palavra de Deus que estava ali na igreja em Jerusalém, começou a sair para Antioquia, para a Judéia, para todos os lugares. A perseguição vem para às vezes despertar que você é uma pessoa que tem Cristo, e esse Cristo não pode ficar com você assim sem. Cristo é de movimento, Cristo é para você anunciar. Então aquela tribulação não foi empecilho, eles anunciavam o Senhor Jesus. A palavra de Deus anunciada eram os frutos que aqueles ramos apresentavam por permanecerem na videira.
Eles estavam lá em Jerusalém, e lá em Jerusalém ouviram da palavra, receberam Jesus, creram em Jesus, e veio a perseguição, e eles então não desistiram. Eles não desistiram, eles permaneceram. Eles não ficaram se lamentando, eles permaneceram. E o que diz a palavra de Deus, lá em João capítulo 15, versículo 4 e versículo 5, Evangelho de João capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecerdes na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo no coração, sem Cristo no centro, sem Cristo na sua vida, você não pode fazer nada. Por mais que você pense que você pode, eu posso fazer alguma coisa, você não pode fazer nada sem Cristo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E nada aqui é nada. Nada podeis fazer. Então, mais uma vez, temos que voltar. Por que eles fizeram? Por que eles anunciaram? Por que eles perseveraram naquela perseguição? Porque eles estavam com Cristo. Eles tinham Cristo no coração. Então, eu quero que você saia aqui entendendo uma coisa na tua mente, no teu coração. O que eu preciso realmente é de Cristo no meu coração, no centro da minha vida, e eu preciso servir a Cristo, eu preciso compreender tudo de Cristo, e eu preciso compreender de que forma? Palavra. Porque é pela palavra que você vai compreender, que o Espírito Santo vai te ensinar. Terceiro ponto, a diferença que Cristo fez na vida de Filipe. Versículo de 5 a 8 diz, e descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Ele não pregou outra coisa, ele não pregou outro evangelho, ele não anunciou as belezas que tinham em Jerusalém, nem tem um caba safado, já viu a música do caba safado? Só que é pro diabo, né? Mas tem uma musiquinha que é o caba safado, aprendi isso lá na igreja de São Paulo. Mas não era Paulo, Saulo aqui, esse caba safado era o diabo mesmo. Mas esse Saulo, até então, era um perseguidor, era terrível. E aqueles irmãos podiam chegar e falar, nem pense em visitar Jerusalém, que lá tem um homem terrível. Não, eles nem se lembraram de Saulo, nem se lembraram de perseguição. Eles faziam o quê quando abria a boca? Anunciavam a palavra. Mostrava Jesus, mostrava aquilo que eles tinham no coração. É isso que era importante para eles. Filipe pregava Cristo, anunciando daquilo que seu coração estava cheio. E seu coração estava quê? Cheio de quê? Cheio de fé. Por que eu sei disso, que o coração de Filipe estava cheio de fé? Porque Filipe foi, pelo menos a maioria aprovam isso, que Filipe foi um diácono. E a escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, dizia assim, portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos para esse serviço. E no último versículo,
fala da fé, aliás, que eles eram cheios de fé, porque eles fizeram tudo que Deus ordenou pela igreja. Então, homem cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Um coração cheio de Jesus, ele externa através da palavra de Deus. Hoje de manhã nós ouvimos aqui, no estudo de evangelização, que não tem como evangelizar sem ensinar a palavra de Deus. E Filipe saiu anunciando o evangelho, quer dizer, saiu evangelizando, saiu anunciando Jesus. Mas se não tem como evangelizar sem ensinar a palavra de Deus, então Filipe, naquele trabalho onde ele foi ali em Samaria, ele estava ali trabalhando, ensinando a palavra de Deus. Agora, para ensinar a palavra de Deus é necessário o quê? É necessário estudar, é necessário conhecer, é necessário você ter um esforço próprio de falar, eu quero aprender da palavra de Deus, porque eu preciso ensinar, eu preciso anunciar. Preciso abrir a minha boca e falar do que tenho no meu coração. E aí então, Filipe evangelizava anunciando a palavra de Deus. E a palavra de Deus revela o quê? Revela o seu poder. A palavra de Deus revela o poder. Então, irmãos, nós temos Cristo no teu coração. Pensa que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Isso ele disse aos seus discípulos, mas é uma palavra que, para nós, por quê? Porque é o mesmo Jesus, e é o mesmo Jesus que nós temos no nosso coração. Se é o mesmo Jesus que nós temos no nosso coração, então nós temos no nosso coração um Jesus que tem todo o poder no céu e na terra. E é um Jesus que nos deu autoridade, que nos deu o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que desceria o Espírito Santo, revestiria de poder. Ele falou, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ele diz, recebereis, versículo 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. É Jesus. O Espírito Santo desceu, era promessa, desceu ali em Atos capítulo 2, abençoou toda a igreja, né? Batizou a igreja ali, está conosco agora, por cada momento, nos ensinando sobre Jesus, nos ensinando sobre a palavra de Deus. Então, através da palavra de Deus, nós temos poder, porque a palavra de Deus revela o seu poder de libertação. E olha o que Filipe fazia, versículo 7, os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, os espíritos imundos saíam, e Filipe fazia o quê? Pregava a palavra, anunciava Jesus, anunciava o que ele tinha, anunciava o que ele tinha, estava cheio o seu coração, que ele anunciava com fé, anunciava com autoridade, com sabedoria, cheio do Espírito Santo. Mas os espíritos saíam gritando e iam embora. Mas não só isso, vários paralíticos e aleijados foram curados.
Não era Jesus que estava ali fisicamente, era Filipe. Era um homem que creu, era um homem que se encheu o coração dele de Jesus. É um homem que na grande perseguição, na grande tribulação da sua vida, o que ele fazia? Pregava Jesus. E diz ainda o último vários paralíticos e aleijados foram curados. Muito bem. Então revela o poder de libertar, revela o poder de curar e revela o poder de salvar. Cristo veio salvar. Não é isso que diz Lucas 19:10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é o Salvador. Veio para esse fim, veio pelo seu amor, veio pela sua graça. Nós, imerecedores, mas Jesus te amou. Jesus te amou. Agora, mais uma liçãozinha de Carlos McCoy. Isso aqui é uma coisa que acontece muito conosco. Nós olhamos os defeitos dos irmãos, e daí a gente passa para o julgamento. Esse irmão está precisando de alguma coisa, esse irmão está pisando fora da faixa, em alguma coisa. E você vê uns defeitos que o irmão, ele é crente, está na igreja, mas não é bem aquilo que eu queria. O outro fala, não é bem aquilo que ele queria. Então é um julgamento danado dos irmãos. Mas a gente nunca pensa no nosso coração que se aquela pessoa um dia recebeu Jesus como Senhor da sua vida, ele tem Jesus habitando nele. E se ele tem a Jesus habitando no seu coração, o que ele precisa é de motivação, de se ajuntar, de formar um grupo de crentes, formar uma igreja. Uma igreja de pessoas com defeitos, mas uma igreja de pessoas que entende o que está dentro do seu coração. Nós temos Jesus. Irmão, eu estou meio fraco na fé. Nós temos Jesus. Você recebeu Jesus no seu coração um dia? Recebi. Então você tem Jesus. Se fortaleça. Daí você tem que ajudar, não empurrar para o buraco. Você tem Jesus. O propósito de Jesus, para quem não tem Jesus, é salvar. É trazer as ovelhas para o seu aprisco, é juntar. É o que foi falado de manhã. Buscar, agregar as suas ovelhas. Para você dizer amém, vou concluir. Versículo 8. E houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, onde tem Jesus, onde tem Jesus habitando em nosso coração, e nós estamos anunciando esse Jesus, as coisas vão acontecendo. Imagine se todos nós saísse agora, anunciando esse Jesus por todo mundo, e aquele que você anunciasse saísse também. Nós íamos parar nos confins da terra, anunciando Jesus, mas cheio de alegria. Porque naquele lugar onde eles estavam, diz naquela cidade, houve grande alegria naquela cidade. Grande alegria naquela cidade a ponto de, é claro que vai causar nos incrédulos, mas o povo de Deus tem Jesus. O povo de Deus tem que ser respeitado, porque ele tem Cristo no coração, tem Jesus no coração. Eu tenho Jesus,
E eu preciso anunciar esse Jesus que eu tenho no coração. Ah, mas você está fraco. Eu tenho Jesus. Tenho Jesus. Agora, ter Jesus no coração, você tem que entender a graça do nosso Deus. Você tem que entender o arrependimento dos seus pecados. Você tem que entender a confissão dos seus pecados. Tem que arrepender. Tem que confessar os seus pecados e tem que tomar uma decisão de renúncia. Renúncia. Jesus diz, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncie. E chega até a cruz de Cristo. Você tem que ir até a cruz de Cristo. Até no lugar em que Cristo consumou uma obra de salvação. E ali, irmãos, tinha muita gente. Favoráveis, poucos, mas tinha. Muitos contrários, muitos dizendo crucifica, crucifica. Mas Jesus pagou o preço por você. Ali na cruz, tinha três considerados 3 ladrões. Jesus e um olhando para Jesus disse, Senhor, nós somos injustos, nós merecemos o castigo, mas eu quero que o Senhor lembre-se de mim quando estiver no seu reino. Eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor habita no meu coração, ainda que seja nesse último momento, ainda que daqui minutos, segundos, eu esteja morto, enforcado ou crucificado, ainda assim, Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ainda assim. E era Jesus, não era outro. Era Jesus, ele estava falando com Jesus, então é Jesus. Na cruz, você olha, você vê Jesus. No teu coração precisa ver Jesus. Na tua vida, na tua família precisa ver Jesus. É Jesus que dá alegria. E há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Filipe pregava Jesus. Aqueles irmãos perseguidos pregavam Jesus, porque eles tinham Jesus no seu coração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por Jesus. Obrigado pelo amor, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira, o Senhor nos justificou, o Senhor nos preparou uma grande obra e consumou essa obra em nosso favor. Agora, Senhor Deus, olhe para nós e venha habitar nos corações de cada um aqui, Senhor Deus. Que cada um possa olhar para o Senhor agora e dizer, Senhor, habita com tanta clareza, como diz a Tua palavra, habita em meu coração, me faz compreender que eu tenho o Senhor, e quem tem o Senhor tem tudo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos colocar em pé.